Depois da sessão tensa de ontem, os governistas temem que a disputa pela mesa diretora da Assembleia Legislativa gere um racha na base aliada do governador eleito João Azevedo. No plenário quase vazio ainda ressoava a sessão de ontem. Um possível racha dentro do Partido Socialista Brasileiro preocupa a bancada de situação. Preocupante, eu devo dizer que é. Nós elegemos uma bancada fantástica de 22 parlamentares. Eu acho coisa jamais vista aqui no nosso parlamento. Um governo eleger 22 parlamentares. E o nosso partido, o PSB, eleger 8. De repente ficam 3 de um lado, 5 ou 6 do outro. Precisa de uma concertação. O PSB precisa se reunir fora da imprensa, fora da tribuna e fazer uma concertação para que a gente avance. No meu entendimento, tanto Buba quanto Adriano são do PSB, todos os dois são presidenciáveis, com a concertação partidária e com a concertação da base de apoio do governo, que somos 22 deputados de base de situação que precisam ter o entendimento, a clareza, a responsabilidade de conduzir esse processo minimamente com respeito uns aos outros. Evásio Bezerra, Jeová Campos e Estela Bezerra, todos do PSB, foram os deputados que assinaram o requerimento pedindo a anulação da PEC que impede a reeleição e a antecipação da eleição da mesa diretora da Assembleia. A proposta de emenda à Constituição é de autoria do deputado Ricardo Barbosa, também do PSB. Ela foi aprovada no último dia 30 com apenas um voto contrário. Estela e Evásio dizem não ser contra a PEC, e sim ao modo no qual ela foi votada. As matérias precisam ser publicadas. Elas têm que ter 18 horas de publicação antes a ordem do dia tem que ser publicada. Você tem um requerimento de inclusão. Você pode incluir um requerimento, pode incluir um projeto. O pleno é livre disso. Mas você tem, em questões de PEC, 2 sessões, por isso se chamou extraordinária. Ele não poderia ser feito na extraordinária, porque PEC tem um rito próprio, ele está fora da extraordinária, então ele tem que ter tido a publicação da primeira sessão, a distribuição avulsa da matéria, para poder ser feito o debate. Então, os artigos 204, 83, 106 foram inteiramente desrespeitados no processo como tramitou. O presidente da casa, o deputado Gervásio Maia, do PSB, entregou o requerimento ao procurador da Assembleia e deve esperar o posicionamento dele. Nós não temos prazo estabelecido pelo regimento, mas será exatamente o necessário para fazer o encontro das informações encaminhadas, já que, além da parte escrita, nós recebemos também um CD da sessão. As reclamações estão lá, do que supostamente teria sido descumprido no regimento, e nós vamos fazer aquilo que prometemos e juramos no primeiro dia do nosso mandato, que é cumprir o regimento da casa. Eu imagino que seja isso que todos queiram, sobretudo numa matéria relevante e importante como a de uma PEC. Bem, nesse confronto da base governista, que briga pela presidência da Assembleia Legislativa, o discurso mais contundente ontem foi o do deputado Ricardo Barbosa, do PSB. Ele que foi o autor da PEC, que acabou com a reeleição do presidente da Assembleia e proibiu a antecipação da eleição da mesa diretora. Em seu discurso, Ricardo Barbosa insinuou que alguns gastos na reforma da Assembleia Legislativa teriam sido desnecessários. Segundo ele, os deputados que aprovaram a PEC do fim da reeleição sabem quem está por trás dessa manobra. Esta casa que gastou uma fortuna, Vossa Excelência haverá certamente de prestar conta, não com a minha assinatura, dos gastos para a reforma que foi feita. Com menos de 50 dias de inaugurado, pane no sistema de refrigeração, pane na microfonia, e aí resolvemos, mercê da valorosa contribuição e coragem do deputado presidente daquela sessão e da casa naquele instante, já que Vossa Excelência se encontrava em viagem ao exterior, o deputado Bosco Carneiro disse: faremos sessão na goela, no gogó. E aí, uma nova pane no sistema de informatização. Os computadores não funcionavam. Portanto, não podíamos, deputada Camila, deputado Tovar, deputado Evásio, fazer a implementação e a consolidação da informação que o deputado Evásio se vale como o grande instrumento de defesa do seu malfadado requerimento, que sabemos onde foi feito e a hora que foi feito.
e por que foi feito, não podíamos imprimir o requerimento porque não tinha sistema, o requerimento não, o projeto, a PEC, porque o sistema estava avariado ou com problemas.